Você sabe o que significa os sem candidatos? No Brasil, diferente de outros países, eleitores procuram candidatos. Isso acontece e está registrado oficialmente através dos resultados das inúmeras pesquisas que são realizadas pelo Brasil afora. Cerca de 70% do eleitorado ainda confessam indecisos ou com vontade de anular o voto, outros que anulariam e alguns até que votariam em branco. A descrença do político preocupa a todos aqueles que pleiteiam cargos nessas eleições. Segundo os dados do próprio IBGE, cerca de 70 milhões de brasileiros estariam dispostos a anular o voto, a não votar ou votar em branco. Por que seria? O brasileiro parece que finalmente cansou de ser enganado? Não. Acho até que não é somente isso. Na realidade, o eleitor brasileiro está carente de candidatos que falem a verdade e apresentem propostas possíveis de serem realizadas. O cansaço do eleitor brasileiro me parece ser das falsas promessas, do enriquecimento ilícito de alguns, do virar de costas de outros e, acima de tudo, dos atos de corrupção praticados por alguns políticos. Em nenhum momento eu generalizo, colocando na vala comum todos os políticos brasileiros, por entender que, como em todas as regras, essa também tem exceções. Um recado direto aos candidatos já foi dado nas pesquisas apresentadas até agora. O eleitor brasileiro, tradicionalmente, gosta de participar do processo eleitoral. Mas o cansaço das falsas promessas e a falta de opção de projetos palpáveis começam a dar a esse eleitor o combustível que faltava para ele deixar de votar ou não votar em ninguém. Diferente do que alguns pensam, esse profissional acredita fielmente que essa eleição não é difícil para quem fala a verdade. Essa eleição não será difícil para quem tem projetos. A dificuldade está para político falastrão, que promete e não cumpre. Para político que maltrata os seus eleitores, virando-lhes as costas depois de eleitos. É claro que essa eleição estará difícil para político ficha suja. Porque, ao que parece, o eleitor brasileiro despertou de um sono profundo, alertado, por exemplo, pela Operação Lava Jato, que nos trouxe e trouxe à luz as canalices de alguns. Por isso acho que a eleição de 2018 está para quem tem o que apresentar. Político que passar o tempo todo xingando seu adversário, esculhambando,
sem propostas, apenas no oba-oba, não terá vez nessa eleição. Por outro lado, se essa possível assustadora vontade do eleitor de anular o seu voto, se ela existe, e existe, nos dar a certeza de que candidatos que tenham verdadeiramente projetos, propostas, ideias, sugestões, e que apresentem de forma direta ao eleitor, se darão bem nessa eleição. Não tenho experiência na política, mas me acho experiente na profissão de jornalismo. Afinal de contas, 43 anos não são 43 dias. Embora desagrade a alguns. Mas essa experiência me dá embasamento para dizer que eleitor no Brasil, nessa eleição, não vai votar em 3 tipos de candidatos ou candidatas. O que prometeu e não cumpriu, o que praticou o ato de corrupção e o que vira as costas depois das eleições. Porque estamos ainda no mês de agosto e existe um tempo mais que suficiente para que os políticos desse país possam virar esse jogo. Motivar a ida do eleitor à urna. E como é que se motiva a ida do eleitor à urna? Com projetos. Com decência. Tratando as pessoas bem. Apresentando projetos possíveis de serem realizados. Dando atenção aos seus amigos. Buscando, através da propaganda gratuita, o convencimento do eleitor através de propostas que sejam verdadeiras e não mirabolantes. Então, se por um lado, essa provável abstenção preocupa alguns, por outro, anima outros. O político que tem projeto não está preocupado, porque ele vai fazer a diferença nessa eleição. Político que apresente nas entrevistas e emissoras de rádio, quando começar a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, político que apresentem projetos verdadeiramente capazes de aplicabilidade, vão se dar bem. Não tenho dúvida disso. Agora, político que vive em emissora de rádio xingando seu adversário, esculhambando, não vai ter vez nessa eleição. Quem se envolveu em falcatrua, quem tem passado sujo, quem virou as costas para o eleitor, esses devem colocar verdadeiramente as barbas de molho. Porque essa, ao que tudo parece, será uma eleição atípica, diferente. E que coisa boa que está sendo assim. Porque todos nós estamos cansados de sermos maltratados por eles. De servirmos de massa de manobra para eles. Que têm tudo e nos dão muito pouco ou quase nada. Portanto, senhores políticos, a luta está só começando. O eleitor que está dizendo que não vai votar, mas se você o convencer com projetos.
Porque é mais fácil não votar do que votar. Mas a partir do momento em que candidatos apareçam mostrando condições de nos representar, seja no executivo ou no legislativo, serve como combustível para nos levar às urnas. E nós temos bons políticos. Os maus políticos poderão até se reeleger, mas com uma dificuldade maior. Ser novo não significa ser necessariamente o melhor. Porque muitos políticos com idade avançada têm dado bons testemunhos. E muitos jovens têm dado péssimos testemunhos nos seus mandatos. Mas a renovação é necessária no processo democrático. Porque se você escolher um determinado candidato e ele ou ela se elegeu e não o representou bem, é hora de mandá-lo ou mandá-la para casa. E como é que se faz isso? Votando em pessoas novas, com novas propostas, com novas ideias, mas que sejam, acima de tudo, pessoas sérias, comprometidas com a seriedade, que tenham compromisso com o coletivo, não apenas com o seu grupo político ou com a sua própria família. O Brasil está cheio de eleitores sem candidatos e repleto de candidatos sem propostas. Boa tarde, meu querido estado de Sergipe. Você sabe o que significa os sem candidatos? No Brasil, diferente de outros países, eleitores procuram candidatos. Isso acontece e está registrado oficialmente.